Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui na Cooper Concórdia, mais um momento em que a gente faz uma entrevista. E as nossas entrevistadas hoje são aprendizes do campo. Hoje, junto comigo aqui, a Fran, fazendo parte da comissão organizadora, também da comunicação da Cooper Concórdia. E estamos aqui junto, já aparecendo para vocês, a Camila, a Letícia e a Andréia. Depois mais elas vão se apresentar, cada uma no seu momento. Tudo bem, Fran? Como é que tá? Boa tarde, pastor. Boa tarde às nossas convidadas especiais de hoje, né? Estamos aqui, então, com a participação especial da nossa instrutora e coordenadora do campo, né, a Camila. Prazer ter você aqui participando conosco, tá, Camila? Estamos também com a Letícia e a Andréia, que são duas aprendizes do campo, que concluíram agora, há pouco tempo, foi no dia 29/6, concluíram, então, essa linda etapa aí do programa Aprendiz Cooperativo do Campo. Então, são duas aprendizes da turma Santa Rosa C, daqui de Santa Rosa, uma representando, então, a Coopermil e a outra representando a Cotrirosa. Então, é um prazer tê-las vocês aqui participando conosco, nesse momento de fala tão importante, né, quando a gente vem falar aí do programa Aprendiz do Campo. E esse programa tão lindo, né, esse projeto tão maravilhoso que foi, então, criado desde 2017, tá, pastor? Pelo Sescope, então, o projeto do Sescope RS, e com certeza ele vem dando muito certo, né, vem aí transformando a vida de muitos jovens, né, e tudo acontece assim, porque a gente tem também uma equipe de instrutores, né, com uma bagagem muito boa, pastor, assim, instrutores assim que realmente trazem aí um conhecimento enorme, né, que vem assim auxiliando muito o jovem do campo. E claro, o campo o objetivo do programa, ele é na verdade estimular e incentivar o jovem a permanecer no campo, né? E para a gente começar então esse bate-papo de hoje, na verdade, assim, a gente vai falar hoje sobre um tema muito importante, de extrema importância, que é o plano de sucessão familiar. E o plano de sucessão familiar, então, para a gente começar falando sobre isso, a gente quer convidar já de imediato, tá, pastor? A nossa, então, aprendiz que concluiu, né? Ex-aprendiz, a Letícia, tá, Letícia? Eu vou fazer aí um questionamento aí que eu acho que vem aí trazer eu diria assim, uma experiência muito bacana para te compartilhar com todos os jovens, né, que vão escutar, então, esta fala. Gostaria, Letícia, de saber um pouquinho de você, qual é a sua visão da propriedade e sua perspectiva de ficar ou não na propriedade antes e depois do programa Aprendiz Cooperativo do Campo. Então, é contigo. Eu me chamo Luísa Bueno e participei recentemente do Jovem Aprendiz Cooperativo do Campo, da turma de Santa Rosa C 2021. E estou aqui representando a cooperativa Cotrirosa. Então, antes do programa, eu não me via capaz de realizar a sucessão na minha propriedade, por diversas incertezas que eu tinha, por não ter muitos incentivos, não ter esse planejamento e conversa com os meus pais diariamente, por não ter esse conhecimento necessário de como se administra a propriedade rural e como se faz uma gestão eficiente, e também por ter pouco conhecimento teórico das atividades realizadas na propriedade. O curso ele foi extremamente importante para mim mudar esse meu ponto de vista da propriedade, onde através desse grande incentivo contínuo que a gente teve durante todo esse curso, aprendendo diversas disciplinas que são importantes para a gente ter essa noção, né, como gestão de pequenas e médias propriedades rurais com a Prof. Camila, empreendedorismo, contabilidade e as matérias específicas também, que me ajudaram a construir, né, essa minha nova visão na propriedade, que eu comecei a olhar com outros olhos. Eu comecei a ver os pontos positivos, a ver que eu tenho um grande potencial para ser uma empreendedora rural, agora que eu já sei como que um empreendedor ele atua, como que funciona, né, esse processo de sucessão, né, de continuidade na propriedade rural. E eu vejo que eu tenho uma grande riqueza nas minhas mãos, que vem de várias gerações, e eu acredito que eu não posso deixar essa oportunidade passar. Que eu acredito que com muito esforço, sabe, com muito estudando, eu consigo fazer essa sucessão e consigo ter esse sucesso, né, na propriedade.
Que bacana, Letícia, que legal. Sabe que eu estava até, inclusive, nesse dia das apresentações, estava aí, tive a oportunidade de estar presente ali, e até eu comentando com a prof. Camila, com o Tiago, o diretor Tiago, que riqueza essas apresentações, pastor. Foi assim, ó, excelente, assim, ó, foi uma apresentação melhor que a outra. Então, assim, a gente viu o quanto o aprendiz do campo faz a diferença na vida dos jovens. A gente acredita que essa troca de experiência que vocês estão trazendo para nós é um incentivo para que outros também procurem buscar essa formação e ver que dá certo. Em outros momentos também, nós havíamos conversado com outros jovens que estavam formados e falando exatamente isso que a Letícia comentou. É uma forma bastante boa de aprender conhecimento, mas é com o trabalho que se mostra que esse resultado vai ser eficiente. Não é uma coisa fácil de fazer, até a instrutora também, depois pode falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria fazer uma pergunta para a Andréia, certo? Andréia, sobre a questão de como é que se programa dentro do aprendizado todo que vocês estão tendo, como é que ele contribui, né, para o processo daquela continuidade, a sucessão na propriedade rural, ou até, daqui a pouco, assim, que isso ocorra de uma maneira mais tranquila, porque outras vezes nós já havíamos comentado que é uma dificuldade muito grande que o conflito de gerações, né, entre as pessoas que têm mais experiência e aquele conhecimento já de há muito tempo com pessoas novas que estão trazendo coisa de sala de aula e que nunca, na visão de quem está no campo, não tem experiência para falar para os mais velhos o que se faz com melhorias, né? Como é que funciona isso? Como é que tu está vendo isso, Andréia? Olha, para mim, o programa contribuiu muito com conhecimentos novos sobre as áreas do leite, sobre gestão da propriedade, que era muito importante para minha propriedade. Contribuiu para que meus pais passassem a me apoiar muito mais em ficar na propriedade. Antes eu não tinha muito, assim, um apoio para ficar. Eles pensavam que eles iam ter que vender as vacas, porque eu ia trabalhar na cidade, só que com o programa eu passei a ficar mais interessada pelas atividades da minha propriedade. Eu passei a ensinar meus pais as coisas que eu aprendi no programa, comecei a ajudar na gestão da propriedade também. Ainda está engatinhando um pouquinho, mas futuramente eu acredito que vai passar tudo para mim, pelos conhecimentos que eu adquiri. E é isso. O programa me deu diversos conhecimentos e que vão me ajudar futuramente na minha sucessão da propriedade. Ainda para complementar um pouquinho, Andréia, obrigado, essa tua resposta foi muito esclarecedora. Quando tu diz assim, o pai pensou que tinha que vender as vacas porque eu ia trabalhar na cidade. Agora ele percebe que dá até para ampliar um pouco, né, com o conhecimento que aparece. E vai ficar tudo para mim. Gostei dessa frase, viu? Porque tem horas em que aquela pessoa, e não é por ganância, não entenda, é por a perspectiva de que agora sim tem uma oportunidade de fazer uma vida próspera e boa lá na propriedade rural. Não precisa ir para a cidade para poder ter sucesso e ser uma pessoa de futuro. Hoje a gente percebe que o agro está muito em alta e é uma bela oportunidade quando tu testemunha isso para nós. É isso mesmo, vai ficar para mim. Se a gente não pensar que aquilo é nosso, com certeza ele não vai trazer um prazer em estar ali, vai ser um peso, uma dificuldade, algo nesse sentido. Mas obrigado pela resposta, aí, bem legal. Bom, o programa, né, o programa Aprendiz Cooperativo do Campo, ele mostra as inúmeras possibilidades que existem no campo, né, as várias oportunidades que existem no campo. Então, fundamentado nisso, tá, Letícia, eu queria, assim, te fazer uma pergunta, tá? Qual a sua visão empreendedora da propriedade e o seu planejamento estratégico frente à diversificação como fator de permanência na propriedade? Como você vê tudo isso? Assim, com toda essa construção que a gente teve desse aprendizado durante o curso, uma das lições que eu mais assim consegui enxergar na minha propriedade foi a diversificação de culturas, que foi onde eu tive a possibilidade assim de ver que eu podia implementar novas atividades na propriedade, além das que já são realizadas, e implementar uma que eu me encaixe, uma que eu goste de realizar. Porque muitas das vezes a situação aqui na nossa propriedade é que meu pai planta grãos,
e eu não me identifico totalmente com a área de grãos. E eu acredito que eu tenho essa possibilidade, né, de implementar novas atividades conforme os pontos positivos da nossa propriedade. E uma dessas atividades que eu pensei em realizar durante o curso no plano de negócios da nossa propriedade foi a atividade de fruticultura, através de uma estufa. É um dos projetos que eu penso em realizar na propriedade, claro, junto com uma boa estratégia de gestão, um bom planejamento financeiro e uma boa organização das atividades. Que bacana, que legal. Que bom, né, Letícia, assim, você já ter percebido, então, o que você pode estar implementando, né, na tua propriedade. Que legal, fruticultura muito bacana, né, pastor? Pois eu estava escutando aí a Letícia, lembro de uma oportunidade em que, quando eu morava no interior de Soledade, um jovem estava planejando, então, a sucessão com a propriedade do seu pai, e o pai plantava fumo. É no interior lá de Soledade, né? O pessoal tem a plantação de fumo, Venâncio Aires, aquela região ali mais na descida da serra. E ele não tinha muita vontade de plantar fumo, mas a sucessão ia acontecer. E o jovem começou a criar abelha, cabritos, porcos, fez 2 açudes para peixe, implementou outras culturas, milho para vender para os vizinhos. Foi uma coisa bem interessante, diversificou para fazer aquilo que ele gostava mais e se identificava mais. E não há mal nenhum, né? A Letícia falando aí que eu vou mudar um pouco aquilo que o pai já vem fazendo, se isso acontecer no futuro. E por que não? Né? E por que não? É uma coisa tão legal que a gente pode ver aplicando coisas bem mais atualizadas, né? E que possam ser muito mais rentáveis. Andréia, me diz uma coisa. Vendo essa questão das tecnologias à disposição, e hoje tudo que é lugar tem internet, né? Não existe lugar onde não tem acesso à tecnologia, à internet, todos os equipamentos estão muito mais disponíveis também para se fazer uma planilha de custo, ter acesso a vídeos do YouTube ou tutoriais que podem qualificar o conhecimento de vocês, rever aulas das próprias professoras. Esse nosso encontro aqui também vai ficar disponível para ser assistido em um outro local. Como é que tu vê isso na gestão, na organização e até no que se refere a questão de folga, de férias, de tirar um momento para descansar, porque quem tem vaca de leite não consegue sair, né? As vacas não tiram férias. Mas se a gente se organiza, será que não é possível fazer uma coisa diferente quanto a isso? E também para a questão de remuneração, dá para ganhar mais, talvez trabalhar mais organizado, ter dias de folga. Como é que tu pensa isso aí para o futuro? Bom, eu acredito que na nossa propriedade, com investimentos, com muita dedicação, com novas estruturas bem planejadas, eu acredito que futuramente nós vamos conseguir fazer uma gestão melhor da propriedade, tendo uma remuneração para cada um dos integrantes, claro que tendo suas funções bem definidas. Acredito que futuramente vamos precisar de auxílio de terceiros, né? Pretendemos contratar um funcionário, uma pessoa conhecida que já conhece bem essa lida. E as questões das folgas seriam, assim, ter muita organização, se organizar um ano inteiro, que é o que a gente tem que fazer, né? Quem tem vaca, como tu disse, vacas não tiram férias. Eu acredito que futuramente a gente vai poder ter um momento em família para fazer uma viagem ou até mesmo uma folga de um dia para conhecer uma nova realidade, uma nova propriedade, para fazer com que a nossa propriedade evolua cada vez mais. Isso. Como é bom a gente perceber que existe solução para isso, né? Tem pessoas que não vão para a propriedade rural ou não têm vaquinhas porque a vaca não tira férias, então eu também não vou poder tirar. É só se organizar. Eu acho que até as instrutoras, aí os professores ensinam como fazer esse planejamento, e é tudo fácil quando a gente quer. E é difícil quando a gente realmente não quer. E a gente nota isso na fala de vocês, né? Querendo a gente consegue. Eu noto uma facilidade de responder até as perguntas, porque são desafiadoras as perguntas? São. Mas elas estão também trazendo para vocês uma chance de ver, é possível, né? É possível, por isso que a gente está fazendo o curso, né? Para que vocês aí, com as instrutoras também, a Camila, a prof. Camila está junto aí, sabe, né? Que isso tem sido passado para o pessoal. Fran.
Agora, então, é o momento da gente escutar um pouquinho a nossa coordenadora e instrutora Camila, né? Já trazendo um pouquinho, assim, o quanto o programa Aprendiz Cooperativo do Campo da Cooper Concórdia, ele conta aí com uma equipe maravilhosa de professores. Então, os jovens aí são testemunha, então, dessa minha fala, desde da parte básica, que é toda uma teoria básica que eles estudam, né, desde cidadania, cooperativismo, formação humana e científica, empreendedorismo, contabilidade, e aí tem mais toda a parte, então, específica do campo, que os instrutores têm uma bagagem enorme, né, experiências, enfim, para trazer para os jovens, né? Então, é desde gestão de pequenas e médias propriedades rurais, cultura de grãos, cadeia produtiva do leite, hortaliças, fruticultura. Então, assim, é muito rico o material e o que os jovens do campo conseguem, então, aprender nessa teoria. E para a gente falar, então, como estamos falando de plano de sucessão familiar, a gente vai fazer uma pergunta, então, para a nossa instrutora, Camila, que trabalha com os jovens, então, gestão. Prof. Camila, eu te pergunto o seguinte: quais são os principais elementos trabalhados nos encontros na unidade de gestão e que merecem, então, um destaque na formação do aprendiz do campo? Então, meu boa tarde a todos, né? Em especial ao pessoal da nossa cooperativa, da Cooper Concórdia, as nossas queridas ex-aprendizes, né? E eternas aprendizes do campo. De dizer que é um prazer enorme estar aqui, né? Trazendo, então, um pouco daquilo que nós, instrutores, planejamos, né? Como um empurrão a esses aprendizes que estão na propriedade, né, que estão no seu seio familiar e que, a partir do reconhecimento deles como produtores rurais, como filho de produtores rurais, eles começam a enxergar uma nova realidade e ver, a partir dos conhecimentos adquiridos dentro do programa, uma oportunidade de permanecer, então, na sua propriedade e dela se desenvolver e constituir a sua família, a sua vida, se integrar dentro dessa comunidade familiar e buscar conhecimentos, buscar parcerias com as cooperativas, né? Que isso é muito importante, esse espírito cooperativista, então, ele é agregador, ele sustenta as famílias, os produtores, e principalmente esses jovens dentro das suas propriedades. E dizer que dentro do nosso programa, e especificamente dentro da nossa unidade de gestão, a gente procurou desenvolver, então, nesses jovens, a questão, então, principalmente deles se sentirem importantes nessa transformação que é a oportunidade, e não só a oportunidade, mas a necessidade de uma agricultura totalmente organizada, né? Totalmente responsável por alimentar não só aonde eles estão inseridos, não só a comunidade, mas o mundo todo. Então, colocar aos jovens a importância do papel do produtor rural dentro desse universo que é de alimentar o mundo, fez com que esses jovens percebessem a sua importância, a importância da sua propriedade e toda uma reconstrução em cima dela. E nesse sentido, então, a gente pôde perceber, desde o início do programa, lá em Cidadania e Trabalho, que é uma disciplina que eu também trabalho com os jovens, até agora em gestão, o quanto eles cresceram, o quanto eles criaram perspectivas e expectativas em cima das suas propriedades. E isso é muito interessante, por quê? Porque eles enxergaram as suas propriedades como uma empresa. E a partir desse momento, vendo que a propriedade rural ela já ultrapassou as barreiras e ela é uma empresa rural, a partir desse momento, os jovens começam a pensar estrategicamente a sua propriedade. Começam a criar laços mais afetivos com os pais, começam a criar um diálogo, né?
começam a inserir o seu conhecimento junto a esses diálogos, junto a esses momentos de conversa, junto a essas reuniões que acontecem, pode ser no almoço, pode ser no jantar, pode ser até uma reunião que eles agora, sabendo da importância, eles começam a implementar uma vez por semana, uma vez ao mês, conforme a necessidade da propriedade, e começam a fazer parte desse contexto. E dentro desse sistema, eles passam, então, a dar continuidade à sua propriedade, a fazer uma sucessão tranquila, né? Entendendo que faz parte do processo essa interação do jovem junto com os seus pais. E a partir daí, no momento que esses jovens se enxergam, né, como os protagonistas da história da sua propriedade, eles procuram saber os mercados que eles estão inseridos, quais são as oportunidades que a sua propriedade lhe dá, tanto de diversificação, que é o caso da Letícia, tanto de aprimoramento da atividade, como é o caso da Andréia, e esses jovens, então, começam a contextualizar e a entender que é importante se ter um planejamento estratégico, se usar as ferramentas e, principalmente, ter um plano financeiro para a sua propriedade. E eles conseguem, ao mesmo tempo, e dentro desse percurso da nossa unidade temática, visualizar isso e meio que organizar a sua propriedade. Aqueles que já eram um pouco organizados tendem a melhorar, aqueles que ainda não organizavam financeiramente, com planilhas financeiras, eles começam a conhecer ferramentas, né? Começam a utilizar-se de planilhas para a organização da sua propriedade. E então, para encerrar, a gente trabalha essa questão sucessória, essa questão da organização da propriedade, e a gente vê, então, como foi visto na apresentação dos nossos trabalhos, o que foi, né, essa construção, essa trajetória deles em busca, então, dessa continuidade da propriedade, em busca da permanência desses jovens e no anseio, então, que eles tenham muito sucesso e que eles consigam se desenvolver e crescer dentro das propriedades em que eles estão inseridos. Que bacana, prof. Realmente, assim, quando a gente tem a oportunidade de assistir essas apresentações maravilhosas, que a gente tem a oportunidade de escutar esses depoimentos aí ricos, a gente vê que realmente o aprendiz cooperativo do campo da Cooper Concórdia está no caminho certo. Que bacana, gente. Desde já, assim, eu quero agradecer, assim, a participação de cada um de vocês, a você, prof. Camila, porque hoje, se a gente tem esse sucesso aí no programa, com certeza é porque nós temos uma equipe de trabalho, né, muito comprometida, muito dedicada, né, então, muito obrigada aí pela excelente atuação sua aí no programa e demais professores, muito, muito obrigada. Obrigada a participação também, né, Letícia e Andréia, muito bacana esse depoimento de vocês, muito, muito obrigada por vocês estar participando aqui dessa fala tão importante. Obrigada. Quero só destacar ainda, Fran, e, claro, agradecer aí a prof. Camila, a Letícia e a Andréia também, por colocarem assim, esse conhecimento que adquiriram e as experiências que estão vivenciando, mas uma frase que a professora falou, eu gravou assim no meu coração. Não é só, né, fazer aquilo que tem para fazer na propriedade, porque eu já vi gente querendo dizer assim, eu não vou morar na cidade, porque eu não sei fazer outra coisa, eu só sei fazer a parte rural. Eu plantei a minha vida inteira, criei meus bichinhos a vida inteira, eu só sei fazer isso, o que eu vou fazer na cidade? Não, é outra agora, mudou. Eu vou ficar na propriedade rural porque eu quero fazer isso, eu estou aprendendo a fazer isso. E faz toda a diferença. Então, é isso aí. Ver qual o seu papel dentro da propriedade rural. Ser protagonista é uma palavra muito bonita, ela representa tudo isso. E claro que vocês também estão fazendo isso valer nesse momento para nós também. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado pela disponibilidade de estar aí com a gente, né? A gente olha um pouco aqui na câmera, né? Então, vamos vendo aqui. Outra coisa também que para nós, agradecer a audiência, né? As pessoas que procuram o nosso canal para conhecer um pouco mais de todo esse programa. Então, até mais, um tchau para vocês e a gente vai se vendo por aí. Tchau, tchau.